Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Vou expor o capítulo 14, que é dividido entre a morte de João Batista, do verso 1 ao verso 12, do 13 ao 21, a multiplicação de peixe, do 22 ao 33, a passagem que Jesus anda sobre as águas, e do 34 ao 35 é Jesus em Genezaré. Amém? Vamos começar então com a morte de João Batista. Antes de falar da morte de João Batista em si, a gente tem que falar de Herodes, né? E Herodes esse, meus irmãos, não era o Herodes da época de Jesus, quando Jesus, na verdade, era criança, que mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Esse era outro Herodes. Herodes esse que não era uma pessoa boa, era imoral, mas não do nível do outro Herodes, que era sanguinário, que matou filhos, esposa, mãe e crianças, estava nem aí. Esse não era tão rude, mas também, infelizmente, no pecado, fazia muita coisa errada. E mediante a isso, quando ele ficou com a mulher do seu irmão, que é algo errado, adultério e tal, João Batista repreendeu, e mediante a repreensão do João Batista foi preso. E nesse momento aqui, nesse enredo, como você já leu, a mulher herodiana, a mulher de Herodes, pediu para a filha pedir a cabeça dele, porque o rei já tinha prometido que ela pedisse, ele daria. Ele jurou e tal, deu sua palavra. E quando ela pediu a cabeça de João Batista, ele entristeceu, porque ele gostava de João, sabia que João era um homem de Deus, um homem bom, mas ele não gostava das palavras de João. E essa mulher gostava menos ainda. A filha aqui é só um fantoche mesmo que foi usado. Ela não expressa sentimento nenhum. Só o que a mãe falar vai fazer. Que a gente pode aprender um monte de coisa nesse texto aí, que talvez a gente gosta de pessoas, mas pessoas que falam a verdade pra gente, a gente já exclui da nossa vida. Talvez pessoas até que você ouve pregações, você ouve estudo, mas se falar algo que você não quer ouvir, você já para de ouvir e está pertinentemente errado. Eu gosto muito de falar disso porque eu prego sobre isso. Então, cara, valoriza quem puxa sua orelha, valoriza quem fala a verdade, porque daqui a pouco você está matando uma pessoa, ou está simplesmente deixando de ouvir, mas essa pessoa só quer seu bem. Quando João repreendeu Herodes, não era para humilhar Herodes e fazer Herodes morrer, não, era para ele tomar uma posição, porque ele estava no erro. E a gente tem uma dificuldade imensa de valorizar quem não quer nos ver no erro, não quer ver a gente numa vida errada, não quer ver a gente fazer coisa que desagrada a Deus. Então valorize essas pessoas no nome de Jesus. Outro ponto aqui se destacar é João Batista. João Batista, meus irmãos, ele morre agora no capítulo 14. E João Batista, meu irmão, ele foi bem sucedido. Ele foi o maior nascido entre as mulheres, segundo o próprio Jesus.
Então, o que a gente tem que entender, meus irmãos, que o nosso padrão é o bíblico, é o celestial, não é do mundo. No mundo, um homem de 30 anos com a cabeça cortada, por falar demais, bem aspas, bem grande, mas na linguagem do mundo, o que João tem a ver com a vida de Herodes? Muitas pessoas iam falar isso, mas não, ele falou que tinha que ser certo, ele se posicionou porque deveria se posicionar e morreu com a cabeça cortada. E foi bem sucedido para Deus, porque ele cumpriu o propósito dele aqui com excelência. Mas se você botasse no parâmetro do mundo, ele ia ser um mal sucedido miserável. Por isso, meu padrão, sou padrão de Deus. Não adianta nada você ter carro, casa, milhões, status, seguidor, tudo. Se não for o propósito de Deus para sua vida, cara, você está vivendo o padrão do mundo. Viva o padrão de Deus. Que o padrão de Deus você pode, sei lá, ter pouco, passar apertado todo mês, mas vai ser bem sucedido. Qual que é mais importante, ser bem sucedido no céu ou na terra? Pense nisso, tá bom? Agora vamos avançar aqui para a multiplicação, do verso 13 ao verso 21. E quem tiver a multiplicação de peixe, né? E Jesus teve uma compaixão com a multidão. Viu no verso 14: viu Jesus uma grande multidão, compadeceu deles e curou os enfermos. Jesus é maravilhoso, né, meus irmãos? E ele sempre se compadece das pessoas, e a gente tem que ser igual a ele, a gente tem que se compadecer das pessoas também. Aqui no verso 15 é muito interessante que os discípulos vê impossibilidades, uma incredulidade. O que eles veem aqui? Verso 15: um lugar deserto, a hora já está adiantada e havia uma grande multidão e eles não tinham recurso de suprir a multidão. Muitas das vezes a gente é assim também. Mesmo a gente tendo um Deus que pode tornar as coisas invisíveis, visíveis, as coisas inexistentes, existentes, pode fazer o que ele quiser, mesmo sendo um Deus que fala para a gente exercer nossa fé, mesmo sendo um Deus que nos mostrou e nos mostra que ele é poderoso, que ele faz, que ele cura, que ele liberta, que ele dá, que ele tira, que ele faz tudo, a gente é incrédulo. A gente sempre olha para a situação que a gente está. A gente olha para a nossa conta bancária, a gente olha para a saúde momentânea, a gente olha para tudo no momento. E isso é errado. Aí os discípulos olhou desse jeito, no versículo 17, Jesus fala, ou melhor, Jesus no 16, Jesus porém me disse: não precisam retirar-se daqui vós mesmos de comer. Eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus falou: trazei-no aqui. Primeiro, tinha uma grande multidão, os apóstolos não tinham onde comprar o pão e não tinham dinheiro também suficiente. Olha o milagre magnífico de Jesus, que talvez a gente passa, conhece, todo mundo que conhece, mas talvez não valoriza, mas é algo maravilhoso. Primeiro, é preciso saber quantos recursos a gente tem disponível, que foi o caso de 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, olha o poder da semeadura. Jesus escolhe, ele podia transformar pães em pedra em pão. Ele podia cair do céu, mas ele prefere pegar de algo que foi semeado. Talvez alguém que deu aquilo ali, e se eu não me engano, não sei se é Marcos, Lucas, João, alguém vai falar que é uma criança, não lembro, mas fala alguém que deu. Se essa pessoa, essa criança, sei lá, que deu, não tivesse dado, Jesus poderia fazer, com certeza. Mas Jesus escolhe fazer a partir da semeadura da pessoa, para nos mostrar como a semeadura é importante, como o egoísmo é prejudicial, mas a misericórdia e o amor é maravilhoso. Mediante
E em cima desses 5 pães e 2 peixinhos, Jesus faz um milagre e multiplica para todo mundo. Eu não sei quantos que você tem, eu não sei qual o recurso, mas a gente não pode deixar de semear na vida do próximo. A gente não pode deixar de ser fiel para Deus, porque Ele multiplica mesmo o pouco que a gente tem. E mediante isso, a gente viu os recursos necessários e a gente precisa colocar na mão certa, que é de Jesus, que é de Deus. No verso 18 fala isso. Então os discípulos colocaram na mão certa. O seu recurso tem que ser colocado na mão certa. O seu recurso tem que ser direcionado com o coração, com a pessoa certa. Outra coisa que Jesus preza muito e talvez a gente não preza é a organização. Ele mandou todo mundo se assentar. E não, nessa passagem, não é nessa passagem, uma passagem fala que foi em grupos de alguma quantidade de pessoas. E olha que maravilhoso no verso 19. Erguendo os olhos, abençoou, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e esse deu à multidão. Meus irmãos, o milagre acontece nas mãos de Jesus, mas os discípulos que devem partir o pão. Meu irmão, o milagre já aconteceu na minha vida, na sua. Deus já fez. O que falta a gente é para repartilhar agora. Talvez a gente não está partilhando. Talvez a gente tá com o milagre, tá com a provisão do próximo e tá guardando pra gente. A gente tem que vigiar muito. O alimento que Jesus proporciona é sempre um alimento que satisfaz plenamente. Que a gente vê isso no verso 20. E sobrou ainda para a glória de Deus. Amém? Então reflita em cima disso, meus irmãos. Verso 22 ao verso 33, sobre a passagem ali da tempestade de Jesus, de Pedro. E mais uma vez a tempestade chega na vida de qualquer um. Chega e não tem como correr. Todo mundo vai passar a tempestade. O importante é saber como a gente vai passar. Na tempestade, meus irmãos, a gente sabe que Jesus vem ao nosso encontro. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Talvez pareça que ele está dormindo, que ele está demorando, mas ele está vindo. E enquanto ele não vem, ele sabe que você pode suportar. Ele vai te dar o livramento, como ele deu para os discípulos. Ele vem para acalmar a tempestade da nossa alma. Jesus levanta o ânimo dos seus discípulos. Ele fala: tende bom ânimo. A presença do Senhor, de Jesus, é o antídoto do medo. Ele vai falar que o perfeito amor lança-se fora todo medo. Ele é o perfeito amor. Todo medo vai ser lançado fora mediante a ele. Jesus nos socorre do nosso naufrágio. Jesus acalma a tempestade das circunstâncias. Esse é o nosso Deus, aleluia. E aqui a gente aprende muitas coisas com o próprio Pedro. Muitas pessoas enfatizam que ele afundou, mas ninguém enfatiza que ele andou. Pedro era alguém que vivia muitas coisas por causa da sua personalidade. Ele errava muito, mas ele acertava muito e ele vivia muito. Tem muitas pessoas com medo de errar, não acertam. Com medo de errar, não vivem. E, meus irmãos, eu nunca vou fazer apologia ao erro, ao pecado, a querer falhar, mas tem coisas que a gente vai fazer, cara, e talvez não vai acertar, mas a gente tem que fazer, a gente tem que tentar. O perfeccionismo atrapalha muita gente. Igual eu sempre dou testemunho do meu livro, que glória a Deus, escrevi, mesmo não sendo um pastor consagrado, não sendo um teólogo. Deus colocou no meu coração e mediante o conhecimento que eu tenho, eu escrevi.
igual eu falei, não sou pastor, não sou sagrado, não sou teólogo, não sou nada, sou um servo de Deus. E mediante a isso, cara, eu escrevi, produzi uma obra boa. Muitas pessoas deram feedback bom, abençoou muitas vidas. E muitos líderes, professores de seminário, pastores consagrados, falaram que de alguma forma eu motivei eles a escrever. Porque eles esperavam ser, sei lá, um semideus para escrever. Por quê? É um orgulho que as pessoas têm, que tipo assim, minha obra tem que ser a mais perfeita. Meus irmãos, claro que a gente tem que ter zelo, você não tem que escrever, ou fazer, ou falar, ou pregar, fazer uma coisa que vai escandalizar, que vai falar heresia, que vai fazer coisa que não tem que ser feita, isso não. Mas a perfeição, você tem que tomar cuidado, porque a perfeição te limita a fazer muitas coisas. Você para, de vez de você avançar, você para, você não produz. E aí esse irmão deu esse feedback, eu falei, não, cara, você é benção, vamos produzir, vamos te ajudar. Escreve o que você sabe, velho. O foco é não falar besteira e nem heresia, mas talvez você não vai fazer uma obra do John Piper, do Billy Graham, mas cara, você tem que do Max Lucado, mas você tem que escrever, você tem esse dom, você tem que escrever, é uma bênção, entendeu? Não acha, igual eu dei o exemplo da questão da parábola do semeador, que Deus dá um talento para cada um. Não é porque seu talento é um pouco menor do que um escritor, do que um cantor, que você não tem que cantar, não tem que escrever. E também você pode chegar nesse nível, porque tudo no trabalho, você vai aperfeiçoando. Nenhum dom se desenvolve no começo. Entendeu? Então tem muitos escritores que não estão produzindo por medo de errar. Tem muitos cantores que não estão cantando, compondo por medo de cantar. Tem muitos pregadores que não estão pregando por medo de pregar. Meu irmão, foca em não falar heresia e não ferir a palavra. Fala o que você sabe, que você não sabe, seja humilde para falar que não sabe. Isso é normal, isso é de boa, entendeu? Mas não deixa de viver algo. Se precisar ir, você vai. Se precisar de voltar, você volta. Pedro errou muito, mas viveu muito. Muitas coisas que os discípulos não viveram porque eles eram medrosos. A gente tem que ser mais ousado. Amém? E aqui para finalizar no 34, 35, 16, Jesus vai para Genezaré e ali ele cura muitas pessoas no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, meus irmãos, mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo, e gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas, e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.